Boa noite, irmãos. Graça e paz para todos vocês, amém? Pode se sentar, fazer um favor? Vamos ler aí nas suas Bíblias em Tiago, começa no capítulo 2, aí vai do versículo, começa no 14, vai até o 26. Meus irmãos, que adianta alguém dizer que tem fé se ela não vier acompanhada de ações? Será que essa fé pode salvá-lo? Por exemplo, pode haver irmãos ou irmãs que precisam de roupa e que não tenham nada para comer? Se vocês não lhes dão o que eles precisam para viver, não adianta nada dizer que Deus os abençoe. Vistam agasalhos e comam bem. Portanto, a fé é assim: se não vier acompanhada de ações, é coisa morta. Mas alguém poderá dizer: você tem fé e eu tenho ações? E eu respondo: então me mostre como é possível ter fé sem que ela seja acompanhada de ações. Eu vou lhe mostrar a minha fé por meio das minhas ações. Você crê que há somente um Deus? Ótimo. Os demônios também a creem e tremem de medo. Seu tolo, vou provar que a fé sem ações não vale nada. Como que o nosso antepassado Abraão foi aceito por Deus? Foi pelo que ele fez quando ofereceu o seu filho Isaque sobre o altar. Veja como a sua fé e as suas ações agiram juntas por meio das suas ações. A sua fé se tornou completa. Assim aconteceu o que as Escrituras Sagradas dizem: Abraão creu em Deus, e por isso Deus aceitou, e Abraão foi chamado de amigo de Deus. Assim vocês veem que a pessoa é aceita por Deus, por meio das suas ações, e não somente pela fé. Foi o que aconteceu com a prostituta Raabe, quando hospedou os espiões israelitas e os ajudou a sair da cidade por outro caminho. Deus aceitou pelo que ela fez. Portanto, assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem ações está morta. Por aqui. Amém, irmãos? O tema de hoje, né, é sobre fé, na minha versão, né, que é NTLH, tá fé e ação, nas outras, né, tá fé mais obras, né. Vou falar sobre um pouquinho desse assunto hoje, né, que me tocou muito quando eu comecei a estudar, né, sabe, né. Irmãos, bom, o tema aqui é sobre fé e ação. Aqui está dizendo bem claro, né, que só a fé pode salvar, né, só a fé é suficiente, por exemplo, para que você esteja salvo e nada mais? Não, não é bem assim, né, muitos pensam assim, né, sabe, né, porque se você só tiver fé é o suficiente, você não precisa fazer mais nada. Mas não é bem assim não, irmãos. Tem muita gente que se engana demais nisso, né? Sabe? O próprio Tiago, né? Que escreveu aqui, né? Ele fala, né? Que ele deu até um exemplo aqui, ó. Por exemplo, pode haver irmãos ou irmãs que precisam de roupas e que não tem nada para comer, né? E se vocês não dão o que eles precisam, quer dizer, quando o irmão, né, sabe assim, né, ele está passando, né, por necessidades, né, sabe, né, se você tem condição de ajudar, né, ajude, né, como faz, você vê que o irmão está passando, por exemplo, que no caso é falta de comida, né, ou de roupa, enfim, sapato, enfim, o que ele precisa, né, ou tem um remédio, né, não tem condição de comprar, né, se o irmão tem condição, né, que faça isso. Porque isso é uma ação que você está fazendo, uma obra que você está fazendo, sabe, né? Porque, como falou aqui, muita gente acredita em Deus, beleza, acreditar em Deus, nós todo mundo tem que acreditar, né? Sabe, né? Mas fala que isso não é suficiente, chama até de seu tolo, você é tolo achar, por exemplo, que só a fé vai salvar você vai acabar se lascando, sabe? E tem muita gente que faz isso, né? Ou tem gente que faz até o contrário, né, sabe? Né? Eu já, outras ocasiões aqui eu falei isso, né? Que
Lógico que é bom você, por exemplo, glorificar, exaltar, orar, fazer jejum, obedecer, beleza. Mas também são outras coisas também. Eu já falei aqui, um complementa o outro. Não existe isso, por exemplo, eu vou fazer a metade e pronto. A gente sabe muito bem que Deus não gosta nada pela metade, né? Quem já ouviu isso aqui, né? Ou você se entrega inteiro, ou se você não entregar inteiro, né? Você acaba se ferrando, né, irmão? Sabe? Né? Porque, e tem 2 exemplos aqui que o Tiago cita, né, sobre Abraão, né? Que nem eu li aqui, né? Que, né, o Abraão, por exemplo, ele temia a Deus, acreditava em Deus, amava a Deus, sim, beleza, né, sabe? Mas como fala, ele fez uma coisa muito melhor ainda, tanto, por exemplo, que, como fala, ele foi aceito por Deus, ele ter chamado de amigo de Deus, né? Por exemplo, foi quando o filho Isaac, né, que ele desejava tanto ter um filho, né, e ele demorou a ter esse filho, só foi ter esse filho com 100 anos de idade, é um filho que ele desejava muito, né, e Deus sabia disso, e Deus abençoou eles com esse filho, né, e Deus põe ele à prova, né, que lá em Gênesis todo mundo conhece a história, né, que Deus falou para Abraão, né, para, como fala, sacrificar o Isaac, né, o único filho dele, né, e Abraão, pelo que a gente sabe, ele não teve dúvida, ele, como fala, ele obedeceu a Deus, né, e quando ele ia sacrificar o filho dele, né, um anjo do Senhor fala com ele, né, Abraão, não estenda a mão sobre o menino. E ali Deus falou assim, agora eu tenho certeza que você me ama, porque você deu seu filho, o único filho, sabe? Né, como fala, para sacrificar, né? E foi chamado amigo de Deus, quer dizer, a fé dele se tornou completa. Entende? Quer dizer, fica imaginando, né? Como Abraão, né? Sabe? Porque se fosse nós, irmão, será que a gente ia fazer? Tem gente que fala assim, eu faço. Falar é fácil, né? Não é? Não é muito fácil falar que vai fazer? E mas na hora? E na hora? Eu estou lembrando de uma coisa que o Henrique falou no futebol sábado passado, né? A história, né, de Pedro com Jesus, né? Que Pedro falava, por exemplo, que se Jesus morresse, ele morrer também, que Jesus morreu com ele. Mas não é bem assim não, porque falar é fácil, mas agir que é complicado, que é difícil, né? Então, mas nós, por exemplo, que diz ser cristão, ser servo de Deus, a gente tem que estar preparado para isso. Porque se a gente não estiver preparado, irmão, sabe? É uma oportunidade que a gente, né, fica perdendo. Outro exemplo também foi sobre a prostituta Raabe. Quem já leu essa história está em Josué, né? Está no capítulo 2 e também no capítulo 6. Né? Conta a história da prostituta, né? Ela morava, né, na cidade chamada Jericó, se não estiver errado, é isso, né? E como fala, ela, né, como fala, né, tinha uns espiões, né, israelitas na cidade, né, porque, como fala, o Josué mandou para lá, né, para ver, né, investigar a situação da cidade, né, sabe, né? E ela, como fala, hospedou eles, né, sabe? E como fala, protegeu eles, né? Eu lembro que até na história lá, né, o rei de Jericó, né, sabe? Ele sabia o que estava na casa dela, né, sabe? Entende? Mas, como falar, falou que sabia que ele estava lá, mas falou, por exemplo, não sabia que eles eram espiões. Ela sabia, só que ela, sabe, ela deu um jeito de falar que eles não sabiam quem era, né, sabe? Né? E essa história é o seguinte, né? Protegeu eles, salvou eles, porque, por exemplo, se eles fossem pegos pelos reis, seriam com certeza mortos, né, sabe? Né? E como fala, e nessa história, por exemplo, a Raabe até, né, fala com eles, né, por exemplo, né, que, né, ela acreditou, né, nos deuses deles, né, sabe? Né? Ela também teve fé, porque ela, por exemplo, ela correu um grande risco, por exemplo, dela ser morta, que se o rei descobrisse que ela fez isso, ela seria morta, sabe? Mas ela fez assim mesmo. Por que ela fez? Porque ela acreditou, né, no Deus de Israel, né? Ela falava, acreditou, temeu, sabe? Né? Tanto, por exemplo, que, né, quando Jericó foi destruída, né, tem na passagem fala 6, né, que eles falam assim, ó, a cidade tem que ser toda destruída, menos, e todas as pessoas mortas, menos a Raabe e sua família, sabe? Porque, como fala, o que ela fez, né, Deus aceitou o que ela fez, foi do agrado de Deus. Entendeu? Que sabe o que ela fez, sabe?
né? Então, irmãos, 2 exemplos, né? E esse exemplo que a gente tira de lição, né? Como fala, né? Fé é importante, com certeza. Aqui até em Hebreus fala que sem fé é impossível de se agradar a Deus. Mas não basta só ter a fé, irmãos. Também precisa fazer ações, obras, né? Tem gente também que fala o contrário assim, mas eu posso fazer só, por exemplo, boas ações, obras, por exemplo, e, por exemplo, não ter fé, não acreditar em Deus também, não. Porque também Efésios fala. Eu até notei que põe Efésios para mim, deixa eu ver aqui. Põe para mim Efésios capítulo 2, versículo 8 até o 10. Aí, ó. Pois, pela graça de Deus, vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês. É um presente dado por Deus. Pode passar. A salvação não é o resultado dos esforços de vocês. Portanto, ninguém pode ser orgulhado de tê-la. Pode ir. Pois Deus quem nos fez que somos agora em nossa união com Cristo Jesus. Ele nos criou para que fizermos as obras que Ele já havia preparado para nós. Né? Outra coisa também que muita gente confunde, né? Só a obra também ela pode salvar a pessoa? Não, como falei, né? Um complementa o outro, né? Não tem como, por exemplo, eu ter fé e não fazer nada pelas pessoas, ou então, por exemplo, eu faço muito, né? Eu faço isso, faço aquilo, sabe? Mas aí você não tem fé, quer dizer que a salvação não é pelas obras, como muita gente, infelizmente, pensa que é, mas não é, irmãos, não é, né? Todo mundo que conhece quais são os 2 maiores mandamentos de Deus, todo mundo sabe, né? Sabe, mas eu vou falar aqui uma coisa que eu achei muito interessante. Os 2 maiores mandamentos de Deus são amar a Deus, amar ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Isso significa entregar-se completamente a Deus com todo o seu ser, né? O segundo maior, amar o próximo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Isso implica tratar os outros com respeito, bondade e compaixão, assim como você gostaria de ser tratado. Então, essas 2 coisas aqui, um complemento. Por exemplo, não adianta, por exemplo, o primeiro mandamento, você só fazer isso e você deixar o segundo, e vice-versa. Não adianta, sabe? Né? Como falar amar o próximo, por exemplo, o que é amar o próximo? É respeitar, né, sabe? Ter compaixão, carinho, dar conselhos, né, sabe? Entende? Porque se eu quero respeito, né, sabe? Então vocês também querem. Eu não posso, por exemplo, faltar respeito com vocês aqui e eu exigir respeito, sabe? Eu não estou como falar agradando a Deus, sabe? E aqui está dizendo que esses 2 mandamentos são considerados fundamentais porque resumem a essência, sabe? No Antigo Testamento, que fala da lei dos profetas. Amar a Deus significa seguir seus mandamentos, glorificá-lo, enquanto amar o próximo envolve viver em harmonia, respeito com os outros. Respeito com os outros, né, sabe? É importante notar que na perspectiva bíblica, o amor não é apenas um sentimento, mas uma atitude prática que se manifesta em ações concretas, né? Amar o próximo é como a si mesmo, significa agir de forma e beneficiar e respeitar os outros, assim como você faz consigo mesmo, né? E quando está falando aqui, irmãos, também amar o próximo, né? Não é só, por exemplo, amar a sua família, o seu amigo, seu irmão, não. Jesus até fala que você tem que amar o seu inimigo. Imagina, você amar uma pessoa que não quer seu bem, quer que você se ferra, deseja o mal, né? Sabe? Deseja tudo de pior na tua vida. Você acha que é fácil? Amar um amigo é fácil, né? Por exemplo, como todos vocês aqui, ó. Vocês não são meus amigos e irmãos? Agora, se tivesse um inimigo aqui, né? Complicado, irmãos. Não é fácil, não. Por isso que eu falo, você acha que, por exemplo, ser cristão, você acha que, como eu falo, ser, né? Servo de Deus, amigo de Deus é fácil? Não. Vamos passar por cada coisa nessa vida, irmãos.
né, que não é brincadeira. E a gente tem que estar preparado, por isso que a gente sempre tem que pedir, né, sabedoria de seguimento para Deus, para o Espírito Santo, porque a gente é feito de carne e osso, né? E há uma batalha, né, dentro de nós, como várias vezes, né, já teve pregação aqui, né, a carne versus espírito, né? Porque se depender de nós, a gente quer fazer essa vontade da carne, né? Principalmente com o nosso inimigo, da vontade de quê? De esganar, da vontade de, né, pegar pelo pescoço, mas a gente não pode fazer isso, né? Jesus nos ensina que a gente tem que fazer ao contrário. Então, como fala, a pessoa que se diz, né, que é cristã, que muitos batem no peito, eu tenho fé, que a minha fé é inabalável, beleza, mas não é só isso, não vai te salvar, né? Até aqui no 26, no versículo 26, no Tiago, como falei, capítulo 2, fala, portanto, assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem ações está morta. Por exemplo, a gente tem um corpo aqui, né? Mas por que esse corpo está mexendo? Porque eu tenho um espírito e uma alma. Agora, se a minha alma, né, sair do corpo, né, está morto, né? Um corpo morto. É a mesma coisa a fé, né? A fé sem obras, né, ela é morta. Quem já ouviu isso aqui, essa frase, que acho que todo mundo aqui já ouviu, né, que já ouviu falar, que você é salvo não pelas obras, mas você é salvo para as boas obras. Já ouviu? Você não é salvo pelas obras, você é salvo para as boas obras. Quer dizer, você tem que fazer sim as boas obras, mas as boas obras é consequência, sabe, da sua fé, sabe, do seu amor que você tem, né, sabe, por Deus, né, irmãos? Porque eu, infelizmente, conheço muita gente, dos dois lados, que tem fé, sabe, que louva, glorifica, exalta, você vê assim, nossa, é um homem, mulher de Deus. Mas na hora de fazer ações, cadê as ações? E tem gente ao contrário, que faz de tudo para o próximo. Nossa, né? Por exemplo, tiver passando necessidade, seja financeiro, na saúde, enfim, tudo, né? Sabe? Faz o que tem que fazer. Mas, por exemplo, e na hora, por exemplo, né, de louvar, glorificar, exaltar a Deus, acreditar que realmente Deus existe, que Jesus é o único Salvador, é o que Ele veio aqui nesse mundo aqui, o que Ele passou, né? Sabe? Não adianta nada. Eu já conversei uma vez com uma pessoa que ela chegou perto de mim e disse, Marquinhos, vem cá, eu não acredito em Deus. Eu falei, mas cara, não acredito. Mas eu faço muita coisa boa, sabe? Eu ajudo, faço aquilo, isso. Eu assim, será que eu vou para o céu? Eu falei, para mim, irmão, eu vou ser bem sincero com tu. Não vai, não. Por mais que você faça, né, como falar, no caso dela, as obras, né, que ela achava que, né, você já sabe. Aí você acabou de falar, você não acredita em Deus, como é que você quer ir para o céu? Né? Pai, se você quer ir para o céu, então você tem que acreditar que existe um Deus, Jesus e Espírito Santo. Se você não acreditar, então não vai adiantar nada você fazer. Você sabe? Tem muitos, irmãos, pessoas que pensam totalmente, como eu falei, errado. Mas por que pensar? Porque também tem pessoas, infelizmente, né, pessoas, como fala, né, de outras congregações, né, enfim, né, que ensina, sabe, os irmãos, como fala, a fazer isso, né? Eu volto a repetir aqui, Deus não gosta nada pela metade, né? Ou você faz os 100%, ou então, se você fazer pela metade, irmão, tu vai, como fala, para o inferno do mesmo jeito, né? Porque a pessoa, mas eu fiz 50%, não. Para Deus não tem nada de 50%, é 100%. Ou você dá o seu máximo para Ele, ou então, irmãos, vai ficar uma situação muito complicada, né, irmãos? Então, irmãos, assim, né, a pergunta que eu quero fazer para vocês, eu acredito que todos vocês aqui têm fé, todos, né, sabe, sem exceção, mas, como falei, não é só ter fé, por exemplo, também ações, obras. E, por exemplo, quando uma pessoa chegar perto de você e realmente precisar, como o Tiago fala aqui, né, comida, né, passando por necessidade, não tem dinheiro, por exemplo, para comprar um alimento, uma roupa, né, por exemplo, como falei, sapato, enfim, roupas, né, enfim, né, remédio, ou até, como falei, tem isso, mas também, por exemplo, conselhos espirituais, por exemplo, às vezes a pessoa também, né, que a gente fala aqui de bens materiais que precisa, lógico, mas também conselho espiritual. A pessoa às vezes está passando por uma situação espiritual tão ruim, que ela está procurando uma pessoa, sabe? Para desapavar uma pessoa que ajude ela,
que estende a mão para ela. E aí, o que tu vai fazer na hora? Vai deixar para lá, sabe? Ou você vai agir como se diz que é cristão mesmo realmente, porque bater no peito, falar que é fácil, como eu falei, né? Então, ou seja, ao longo da nossa vida, enquanto a gente está aqui na face da terra, a gente vai ter várias ocasiões, várias oportunidades, né, sabe, que Deus, Ele vai nos dar para agir, né, sabe, né? Então, irmãos, que vocês entendam, sabe, assim, né? Todo mundo aqui é falho, todo mundo aqui é pecador, né, sabe, né? Então, uma hora a gente acaba deixando escapar assim, sabe, mas quando você tiver uma oportunidade, deixa de aproveitar, porque você pode estar não, com certeza pode estar salvando uma pessoa. Quer dizer, você não, né? Quer dizer, assim, através do Espírito Santo agindo em você, né? Sabe? Uma pessoa, como fala, de deixar ela por seguir um caminho, sabe? Que ela não deve seguir, né? Porque se a gente o Paulo ele diz, né? Sejam imitadores de Cristo, né? Como ele foi, né? Sabe? É fácil? Não é fácil, né? Como eu falei, a pessoa achar, por exemplo, que ser cristão é fácil, se fosse assim, então todo mundo seria. Todo mundo seria, sabe? Não existiria ninguém como fala no domínio do mundo, no domínio de Satanás. A gente sabe muito bem disso, sabe? Que é complicado, mas se você acredita que tem um Deus, Ele sempre vai te ajudar. Porque Deus, Ele resolve qualquer tipo de problema, né? Eu sempre falo nas minhas orações que onde tem problema, o Senhor é a solução. Porque Ele não é o Deus do impossível. Ele não é onisciente, onipresente, onipotente. Não, Ele sempre vai te dar sempre uma resposta certa, sabedoria de seguimento, sabe, irmãos? Porque isso é muito importante em nossas vidas, sabe, irmãos? Então é isso, irmãos, que eu queria falar para vocês hoje, né, sabe? Que, como fala, que Deus sempre possa dar sabedoria de seguimento para todos nós, como fala, não é só fé, mas também, como fala, fazer também o que a gente deve fazer, sempre, sabe, pedindo conselho, né, o Espírito Santo. Como fala, Jesus, ele deu acesso ao Espírito Santo, sabe, para nós, né? Se você quiser, beleza. Se você não quiser, não tem problema, né? Como outras vezes, né, já vi aqui, né? Se a gente não quiser pedir conselho, sabedoria de Deus, a gente não pede. Porque tem gente que é muito arrogante, acha que consegue resolver tudo sozinho. Mas vamos falar a verdade, não consegue. Se há uma coisa que eu aprendi, não consegue. Por mais que você se esforce, você não consegue, irmãos. Amém? Vamos orar? Senhor meu Deus, Pai Celeste, Deus amado, Deus querido, Deus Todo-Poderoso, em nome do Teu Filho Jesus, Pai. Pai, estou mais uma vez aqui, meu Pai, na Tua presença, meu Pai, para louvar, e já louvamos, glorificar, Te exaltar, adorar o Senhor, meu Pai. Mas não é só isso não, meu Pai. A fé é importante, Senhor, sim, com certeza ela é. Mas também as nossas ações, meu Pai, né? As nossas obras que vamos fazer aqui enquanto a gente estiver vivo na terra, Senhor. Que o Senhor, meu Pai, sempre nos dá, meu Pai, sabedoria de seguimento, Senhor. Quando a gente tiver a oportunidade de ajudar uma pessoa, como fala, né? Em tudo, né? Não só como fala em conselhos, né, sabe, espirituais, que é muito importante, mas também, meu Pai, qualquer situação que a pessoa estiver passando, meu Pai, seja como fala, né? Financeira, na saúde, enfim, tudo, meu Pai. Que o Senhor, meu Pai, através do Espírito Santo, nos conduza, meu Pai, né, sabe, que a gente possa, sabe, fazer as coisas realmente que agradam o Senhor, meu Pai, sabe, não a carne, mas sim o Espírito, meu Pai, sabe. Desde já te agradeço, meu Pai, em nome do Teu Filho Jesus, amém, meu Pai.